Então Deus, ele instituiu a igreja dele. E ele organizou ela. Deus, ele é organizado. Ele levantou homens para administrar a igreja. Nós temos o pastor que administra. E esses homens são habilitados e ungidos por Deus para serem representantes de Deus aqui na terra. E nós temos, a palavra diz que tem um máximo de consideração para aqueles que nos presidem no Senhor. Quem é que me preside, Maria? O pastor local. Se você congregar aqui na igreja, quem é que vai te presidir no Senhor? Quem é o representante aqui local do Senhor, porque ocupa um cargo de autoridade? O pastor. Você pode estar aqui hoje, sendo de outra igreja. Quem é a sua liderança? Quem é que te preside? O seu pastor local. Amém? E a palavra nos instrui a considerar a esses homens de Deus como dispenseiros, como aqueles que carregam os mistérios de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram comigo, irmãos, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que está falando? O próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que ponto interessante. Jesus, ele falou que ia edificar a igreja dele. Isso foi antes dele morrer e ressuscitar. E ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer. Ou seja, os poderes do inferno não iam destruir essa igreja. Os poderes do inferno não iam abalar dessa igreja. Amém? O diabo não tem vez na igreja do Senhor. Pode vir perseguições, pode vir afrontas, mas essa palavra se cumpre, irmão. As portas do inferno não vai prevalecer contra a verdadeira igreja do Senhor. Amém? E ele continua lá no versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha só que poder, que chave tremenda que a igreja tem, irmãos. Nós temos a autoridade, a chave de conectar o céu com a terra com o céu. Então nós, irmãos, somos aqueles que vamos receber da parte de Deus o que Ele quer para a terra. E nós vamos estabelecer na terra o que o Senhor quer. Amém? Então nós temos esse papel. E nós temos que entender, irmãos, que foi na igreja que Deus está revelando a sua palavra. Você vê em todas as cartas, gente. Apocalipse, você vê a carta de João, foi direcionada só para uma pessoa? Foi para igreja, as cartas às igrejas. Paulo escreveu a Éfeso, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios. Foi para uma pessoa isolada? Foi para a igreja. Então isso me mostra o quê, irmãos? Que é na igreja, é nesse ajuntamento aqui de pessoas, é aonde Deus vai se revelar e falar a sua palavra. Você se alegra com isso, irmão? Não é no mundo, é na igreja. E por que isso para mim é tão importante, irmãos? Quando muitas vezes eu estou em oração, eu percebo assim no meu espírito muito forte, que muitas vezes pessoas deixam de usufruir desse ambiente espiritual porque estão ausentes. E o Senhor fala assim: Maria, se as pessoas tivessem convicção da importância da igreja local, elas jamais desanimariam de estar aqui. E muitas vezes, irmãos, eu vejo aquele ambiente, o Espírito do Senhor se movendo, e eu fico pensando em pessoas, não que eu, irmão, não esteja precisando. Eu estou usufruindo de tanto aquilo ali, que eu quero que outras pessoas usufruam do que é bom. Quem tem esse desejo no coração? Você usufruir do que é bom e desejar também para o outro. Eu tenho demais, irmão. Quando eu estou num ambiente de revelação da palavra, me vem muito essa cidade para mim orar. Se, meu Deus, o Senhor está se revelando nesse lugar. O Senhor está falando. Domingo mesmo nós tivemos uma palavra muito preciosa, irmão. Foi um tesouro da parte de Deus. E eu estava ali naquele lugar ali, eu disse assim: Senhor,
Que tesouro é esse que o Senhor está revelando, meu Pai? O Bajara precisa ouvir isso. Não é sobre a pessoa do Diego, mas é a unção que está sobre a vida dele, amém? A palavra diz que os ministros são despenseiros, eles são aqueles que carregam, que levam os mistérios de Deus. E eu me sinto privilegiada por estar exposta a essa unção, mas eu desejo que muitas pessoas também estejam. Amém? Porque é um privilégio, irmão, você estar em um local onde o Senhor está. Aonde o Senhor revela os corações. Quando terminou o culto, sabe aquela vontade de ficar só meditando? Meditando naquela palavra, só mastigando aquele alimento, sabe? Aquele alimento tão rico. E foi uma palavra de confronto. Foi uma palavra de grande correção. Mas alinha tanto o nosso coração com o Senhor, que aquela presença acaba te invadindo, amém? E é esse o meu desejo, não só para você que está aqui hoje, mas que essa cidade seja inundada pela glória de Deus. Que essa cidade receba, irmãos, alimentos que têm sido depositados aqui. Certa vez eu vi uma mesa aqui posta. Uma mesa. E essa mesa tinha alimentos frescos, não tinha alimentos apodrecidos. Eram alimentos frescos depositados para o povo, disponível para o povo. Maria, o que é isso? Alimento fresco, o que tem a ver com a palavra? Tem tudo, irmão. Porque Deus está falando, Ele não falou, Ele está falando. É algo de agora. O Senhor está falando agora. Tem algo novo agora da parte de Deus. E aí eu fui ministrar o batismo no Espírito Santo em uma pessoa que já havia um tempo que ela estava aqui e ela não era batizada. E aquilo me impactou. Eu, como assim? Você há tanto tempo está aqui e não é batizada no Espírito Santo? Eu não aceito isso na sua vida. Porque tem uma mesa posta aqui para os filhos de Deus. Para usufruir desse poder. Para usufruir dessa bênção que é o batismo no Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados a estar envolvidos nesse ambiente de poder, de orar em outras línguas, de receber palavras proféticas, que a gente acaba achando que é comum, se acostumando com isso. Mas isso não é comum. Isso é o poder de Deus. E nós temos que cultivar isso, irmão, como igreja. E aí nesses tempos de oração eu fico percebendo isso, sabe? Meu Deus, por que a pessoa não está aqui? Ela ia receber consolo, ela ia ser fortalecida com essa palavra. E eu fico orando, e eu vendo a glória de Deus se manifestando. E aí o Senhor falou comigo, fale da importância de congregar. Porque só você falando da importância de congregar é que as pessoas vão ter consciência da importância de estar aqui. Amém? Nós vimos aqui que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Se não prevalece, se não entra, isso me dá a entender que aqui é um lugar de proteção, sim ou não? Olha que interessante. Estar congregando é estar em um local de proteção. Não é estar desprotegido. Uma vez eu vi uma ilustração muito interessante, que pena que eu não trouxe, era para me ter trago. Uma pena, um guarda-chuva para me ilustrar para vocês. Pronto, você está aqui, imagine eu com guarda-chuva. Nós estamos aqui juntos. O guarda-chuva, né, para proteger da chuva, muitas vezes do sol, tem pessoas que usam. Enquanto nós estamos aqui juntos, nós estamos protegidos. Mas se você sair, você vai estar desprotegido. Assim funciona com a igreja local. Enquanto nós estamos aqui unidos em um só corpo, em um só espírito, irmão, nós vamos estar protegidos das coisas deste mundo. Mas uma vez que eu decido voluntariamente sair, me isolar, buscando os meus interesses, irmãos, eu saio esse lugar de proteção. E eu ouvi uma frase uma vez que eu achei maravilhosa. Uma ovelha fora do aprisco, é bem facinho do lobo devorar ela. E é verdade. Quando nós estamos reunidos, a palavra diz que um tem salmo, outro tem doutrina, o outro traz revelação, o outro traz profecia, o outro traz consolo, o outro vai orar. E é isso que a igreja faz. Você vê isso um padrão, gente, em Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos passavam por perseguição e problema, eles não iam se isolar na casa deles, não. Eles iam para a igreja, para onde está o povo. Pedro foi preso e o lugar que ele correu foi para a casa dele, ficar lá murmurando? Não, foi para a igreja. Foi buscar refúgio na igreja. Nós vemos a espera do Espírito Santo.
Jesus tinha acabado de ser crucificado, ele foi ressurreto. E ele deu uma ordem aos apóstolos que eles ficassem ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Estava isolado esse povo? Não, juntos, uníssonos, em oração. Amém? E o poder de Deus desceu sobre eles. A igreja começou a orar no meio de uma perseguição. Estavam juntos e o poder de Deus se revelou na vida deles. Então nós vemos, irmãos, algo se repetindo nas escrituras, que é plano de Deus. Foi Deus que criou tudo isso e é propósito de estarmos juntos e reunidos no nome dele. Amém? E é interessante você observar isso nas escrituras, porque esse padrão ele se mantém de pé até hoje. Quantas perseguições a igreja já passou, irmão? De famílias serem devoradas. Mas eles nunca deixaram de estar juntos. Na Turquia, eu acredito que é na Turquia. Eu não posso também afirmar, mas eu tenho 90% de certeza. Lá tem cavernas onde os cristãos se reuniam devido à perseguição. Eles poderiam escolher se isolar? Talvez alguns escolheram se isolar. Negar o nome do Senhor. Mas não foi no tempo de dificuldade que separou esse povo de estar juntos. Mesmo em meio à perseguição, esse povo estava junto. Esse povo estava congregando. E não importava se o lugar era favorável, como nós estamos hoje aqui, num ambiente desse maravilhoso, numa cadeira confortável. Não importava, o importava era estar juntos. Porque ali os irmãos iam se fortalecer, ali havia consolo e o poder de Deus ia se revelar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lá em Efésios, eu quero que vocês abram, que ele fala da definição de igreja. Igreja não é um CNPJ, embora a igreja tenha CNPJ, porque é uma maneira da gente se organizar de maneira natural aqui. Mas igreja não é CNPJ. E o que é de fato igreja? A própria palavra de Deus fala. Vamos abrir lá em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ele está falando aqui da autoridade do Senhor Jesus. Certo? O contexto é esse. Que ele está acima de principados, potestades, domínios. Então ele pôs todas as coisas, o Deus Pai, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que é ser o cabeça? Ser a autoridade. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... E ele diz, a qual é o seu corpo. Olha o que aqui está dizendo, que a igreja é o corpo de Jesus, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então diga assim comigo, igreja, eu sou o corpo de Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Vamos abrir agora lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ser rápido, irmãos, que tem muita coisa linda para falar. Ele diz, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Então aqui em Colossenses 1, 18, ele fala que Jesus é a cabeça do corpo, que é o que, gente? O corpo? A igreja. Lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, capítulo 12, versículo 27, ele fala: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós vemos aqui que uma das maneiras de explicar a igreja é que ela é o corpo de Jesus. Então, irmãos, eu faço parte de Jesus. E ele nos deu o nome dele para desfazer as obras do diabo e estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Então, quando o diabo me vê, ele não vê a Maria, ele vê o próprio Senhor Jesus. Quando eu falo no nome dele, meus irmãos, não é o nome da Maria, não é o quão poderoso eu sou, mas o quanto poderoso ele é em minha vida. O quanto ele fez por mim. Ele me justificou, ele me limpou e hoje eu estou nele. A palavra diz que hoje nós somos um só com ele. Então quando Deus te vê, ele vê Jesus.
Então, hoje nós somos um só e individualmente membros desse corpo. Hoje não é mais uma parte, não, hoje é unidos em unidade com Ele. Por isso é um corpo, irmão. A minha mão tem a sua importância, o meu braço tem a sua importância. E é interessante, segundo Silas Malafaia, isso marcou meu coração, que ele disse. Ele disse que o rim, ele tem mais de 200 funções dentro do corpo. Mas fora do corpo ele não é nada. Então você vai estar vivo, irmão, ativo quando você está inserido no corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja. Fora da igreja, irmão, você vai estar inativo. Você não vai cumprir o teu propósito divino. Porque Deus, Ele criou seus padrões e sua maneira de funcionar. Amém? Deus estabeleceu a igreja para que a gente voluntariamente se submeta a esse padrão e assim a gente vive o nosso propósito. Cada um aqui tem um propósito individual, eu entendo isso. E é interessante que a justa cooperação de cada parte que está aqui vai efetuar o aumento da igreja. Então, cada um aqui dentro da sua função, dentro da parte que Deus te chamou, irmão, vai realizar o seu propósito e vai gerar edificação na igreja. Quando você cresce, eu cresço. Se você parar, irmão, o corpo vai ficar deficiente. Isso me mostra, irmão, que cada parte do corpo de Cristo é importante. Nenhuma parte do corpo de Cristo nós devemos desprezar e menosprezar. Uma criança no corpo de Cristo, nós não devemos menosprezar uma criança. Porque eu acho muito interessante, eu vou dar esse galardão aqui à dona Socorro. Ela dá conta do menor ao maior aqui na igreja. Da criança ao adolescente, ao adulto. Quem está faltando, todos, para ela é importante estar inserido nesse corpo. Glória a Deus, irmãos. E Deus tem despertado ela para isso e tem movido ela no meio das famílias. Fulano, por que a criança não está aqui na igreja? Isso é o Senhor. Isso é uma parte do corpo e é muito importante, irmãos. Então, cada parte do corpo, do menor ao maior, lá em 1 Coríntios fala que nós não devemos menosprezar. Porque foi o Senhor que chamou, é o Senhor que nos habilita para isso, amém? E cada um vai ter o seu tempo. Lógico, uma criança não vai pregar. Uma criança vai ter o seu tempo certo, a maturidade certa de estar no púlpito, né? Quando crescer, quando chegar à maturidade. Mas mesmo assim o Senhor vai alcançar no nível que ela está. Então, cada parte do corpo de Cristo é importante. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 12, versículo 12. Aleluia. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todo, 12, tá? 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O que ele está querendo dizer aqui? Que todos, não importa a nacionalidade, não importa a condição, vai estar inserido no corpo de Cristo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Como é que eu entro dentro desse corpo? Lógico, eu tenho que crer. A acepção é crer. Quando eu creio, eu sou inserido dentro do corpo de Cristo e da sua igreja. Eu vou fazer parte da sua igreja. Amém? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem um plano e um propósito individual para cada um. E ele continua. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um. Olha, o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós vimos aqui nos versículos anteriores que o corpo de Cristo é o quê, gente? A igreja. Então, se eu disser aqui, porque também a igreja não é um só membro, mas muitos, estaria errado? Não. A igreja não é um
membro, mas muitos. E eu já escutei muito, gente, muitas pessoas dizendo, eu posso ser igreja aonde eu for, sem precisar congregar. Eu já ouvi isso. Eu já fui confrontada dessa forma. Isso aí é diabólico para te distanciar da graça de Deus. Isso aí é diabólico para que você desobedeça esses princípios da palavra que o próprio Senhor estabeleceu. Olha o que diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então eu sou igreja, irmão, quando eu estou na igreja. Eu não sou igreja de maneira isolada. Eu também não vou ser igreja só assistindo um live, não. A live é um recurso maravilhoso. Nós temos alcançado muitas vidas. Eu acredito que muitos aqui estão aqui porque foram alcançados pela live. Mas o propósito de Deus é fazer com que você congregue. Existe um plano maior. Mas a live, irmão, não substitui congregar, não. Cadê o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Vir para o culto é um sacrifício. A palavra diz, devemos apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele explica o que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional. Então, é um sacrifício muitas vezes vir? É um sacrifício muitas vezes vir para o culto de oração, perseverar? Muitas vezes o diabo vai dizer na tua mente, não vai não para a oração, ora em casa. E aí você cede, não, em casa é até mais intenso, eu me jogo mais, eu lá me ajoelho. Não vou para o culto de oração, não. Irmão, começa assim, ó, com essas sementinhas. Começa assim, e se você ceder a primeira vez, ceder a segunda, terceira, quarta, vai chegar um esfriamento na tua vida. Porque uma brasa sozinha, ela é muito fácil de se apagar. Mas uma brasa juntas aqui, ela não se apaga. Então nós vamos juntos manter esse fogo aceso no altar do Senhor. Amém? Então não aceite as sugestões do diabo quando ele fala, vai não, fica, assiste a live. É mais confortável. Irmão, bota força. Cadê teu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Eu sei que por circunstâncias adversas, muitas vezes não dá para você estar presente. E glória a Deus pela live que ela tem alcançado. Eu não estou excluindo a importância da live. Mas a live não substitui o congregar. Não substitui estar juntos. É lá em 1 João. Tem algumas... João fala e Paulo também fala. Que ele não ia escrever algumas coisas na carta. Porque ele queria falar pessoalmente para o povo. Naquele tempo não tinha internet, a comunicação não era via internet, era através de cartas. Mas ele disse, olha, tem coisa que eu não vou dizer por carta, não. Eu quero dizer pessoalmente. Então tem coisas que Deus vai fazer na tua vida de maneira pessoal, não é isolado não, irmãos. Tem uma obra de Deus, tem uma obra do Espírito. E Deus ungiu homens. Eu não vou abrir, que vai ficar, mas vamos abrir. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7. Diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, glória a Deus, ele deixou dons para os homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí o versículo 12 ele fala, por que o Senhor ungiu homens? Por que o Senhor habilitou homens? Por que ele concedeu dons aos homens? E ele para si mesmo? Será que o dom é para mim? Não, ele fala qual é o propósito da habilitação dos santos. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de quem, igreja? Que é o corpo de Cristo? A igreja, até que todos, não é só um,
É todos. Plano de Deus é para todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, ou seja, ser perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí ele continua: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Então Deus levantou homens para falar na tua vida. Deus levantou pessoas, irmãos, para te ajudar na tua caminhada, para te ajudar no teu aperfeiçoamento. E Ele foi quem fez isso. Nós vimos aqui, foi uma habilitação divina. Quando Ele subiu, Ele não deixou a gente desamparado, não. Sem unção, sem poder de maneira nenhuma. Ele derramou do seu Espírito ricamente sobre nós. Lá em Tito fala, segundo a sua misericórdia, Ele derramou ricamente do seu Espírito sobre nós. Ele nos lavou, Ele nos regenerou, mas Ele também nos habilitou para toda boa obra. Então você vai precisar de pessoas para o teu crescimento. Diga assim: eu preciso de pessoas para o meu crescimento espiritual. Aleluia! Você não vai crescer sozinho, não no corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E eu não estou aqui excluindo o seu devocional, não, irmão, porque eu sou a primeira a bater na tecla. Tem que ter o seu devocional, tem que ter o seu tempo de intimidade com Deus, porque isso é vida cristã. Estar juntos também é vida cristã, amém? Isso é plano de Deus para nós. Para o quê? Para que a gente se aperfeiçoe, se edifique e chegue na medida de Cristo. Que medida é essa? Da perfeição de Cristo. E um dos pontos, irmãos, que eu já ouvi de pessoas, de se isolar, ou de querer estar mais quietinha, não se envolver tanto com a igreja, de estar servindo. Vamos lá, o que eu preciso, Maria, fazer? Maria, eu quero ajudar, eu quero... O que muitas vezes pode desmotivar alguém a não estar tão ativo no corpo de Cristo? Sabe, pode ter vários pontos, mas um dos motivos é ofensa. Guardar ressentimento no coração. Muitas pessoas, gente, hoje não estão congregando, estão desviadas, porque se ofenderam por algo dentro da igreja. E nós não podemos deixar que isso venha contaminar o nosso coração. Porque ofensa não é uma obra do Espírito para a tua vida. A ofensa, ela te paralisa. Gente, aonde você for, vai ter confronto. Não somente nessa igreja. Em outras igrejas também espalhadas aí pelo mundo. Vai ter confronto, irmão. Nós somos uma família. Aqui tem pessoas diferentes, jeitos diferentes. E aqui é um ambiente ideal, meu irmão. Aqui é um ambiente do amor. Aqui é um ambiente ideal do amor. Porque o ambiente do amor, meu povo, não é ausência de confronto, não. Se for ausência de... Se é o confronto... Se é muitas vezes porque tu se chateou com alguma coisa que te fez desistir da igreja, ou te fez ficar mais apático, ou que te fez ficar mais isolado, se for algum confronto, se for alguma correção, pois sai da tua família. Deixa teus filhos, deixa a tua família. Qual é a família aqui que tem ausência de problemas? Levante a mão. Qual é a família aqui que não tem confronto? Hoje mesmo, irmão, hoje, toda hora, né? Cadê o Heitor? Não está aqui não, estou vendo ele não. O Heitor é corrigido, é filho, porque é corrigido. O pai ama tanto que corrige, porque quer ver o melhor. A minha família tem muitos ajustes, direto. Tem confrontos. E eu não desisto da minha família? E por que eu vou desistir da igreja do Senhor? Por que eu vou desistir por conta de uma queixa? Por conta de confrontos? Paulo, ele corrigiu a igreja de Corinto. Sabe o que estava acontecendo? A igreja de Corinto não estava considerando Paulo como apóstolo daquela igreja. Estava ouvindo muitas outras pessoas, mas não estavam considerando a vida dele como ministro de Deus. E ele disse assim: olha, vocês têm muito preceptores, vocês estão cheios de gente falando para vocês. Ou vocês estão cheios de pregadores prediletos. Mas nenhum deles geraram vocês em Cristo. Eu gerei vocês em Cristo. Eu sou o pai da igreja. Eu tenho a legalidade de corrigir vocês. Então Deus levantou o pastor local justamente para nos corrigir. Vai ter confronto, mas isso não deve ser motivo de desistência ou de sair. Amém, irmão? O único motivo de você sair de uma igreja para outra é uma direção de Deus, e eu concordo com isso.
Tem tempos e estações na nossa vida, amém? A gente vê essa dinâmica em Atos, Paulo se separando de Barnabé, e a gente vê essa dinâmica. Mas você não pode sair da igreja por conta de queixas. Vamos abrir lá em Colossenses, não é isso que Deus tem para vocês. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, olha que interessante. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí ele fala, esse ponto é muito importante, irmãos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha aqui, Paulo estava falando a uma igreja, irmão. Com certeza aqui tinha queixas. Ele estava instruindo, olha, se você tem alguma queixa contra alguém, se alguém te feriu, perdoa. Assim como o Senhor te perdoou, também perdoa. E perdão, irmão, lugar de perdão, lugar de reconciliação é na igreja. A igreja não é lugar para intrigas. A igreja não é lugar para você manter reservas contra a vida das pessoas. Não. A igreja é um lugar de reconciliação. Até porque nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Reconciliar as pessoas que estão no mundo para Cristo, para Deus. Amém? Então, se porventura, irmãos, você tem algum motivo de queixa contra alguém aqui, perdoa. Perdoa porque você tem que viver o plano de Deus. E a falta de perdão, ela vai te atrapalhar. Ela vai ser um peso na tua caminhada. E aí ele continua. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. E ele fala, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nós temos que andar em amor, irmãos, para mantermos conectados com o Senhor. Olha que interessante, a minha falta de entendimento com meu irmão, um ressentimento que eu tenho com meu irmão, vai afetar a minha intimidade com Deus. Então, a nossa unidade aqui, irmãos, nós temos que nos esforçar. Lá em Efésios diz, olha, se esforcem diligentemente, é com diligência, com todo esforço, para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então é da vontade de Deus que nós vivamos em paz, não é intrigas, não é com reservas, não é com ressentimentos, mas que o amor seja o nosso vínculo maior. Amém? Ainda que a pessoa tenha lhe ferido, tenha falado algo contra você, exerça o amor perdoando. Aqui é um ambiente maravilhoso, assim como na sua casa, é um ambiente maravilhoso para você exercitar e ser aperfeiçoado no amor. E glória a Deus, irmãos, que hoje nós temos o Senhor na nossa vida. Porque Ele diz, aquele que permanece em mim, o meu amor é aperfeiçoado no meu amor. Então, se eu estou em Deus, eu tenho capacidade de amar e de crescer nesse amor. A palavra diz que o amor de Deus ele foi derramado em meu coração. Então eu tenho capacidade para amar o outro. Amém? A igreja, irmão, não é só um lugar onde vai te acolher bem. Lógico, vai acolher bem, vai tratar bem, mas vai ser também um lugar de confrontos. Amém? Vai ser um local de correção. Olha que interessante aqui, vamos abrir. Lá em Tito capítulo 2, não precisa abrir. Diz assim, Tito 2,15 diz assim, dize essas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo ele estava dando uma instrução para Tito, olha, corrija a igreja, repreende a igreja. Ele estava dando várias instruções para Tito de como proceder na casa de Deus. E ele diz, olha, exorta, repreende. Por quê? Porque Deus levantou homens para isso, para ser representante deles, amém? Mas também é um lugar de perdão e de reconciliação. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18, irmãos. Versículo 15. No próximo trecho que eu vou abrir, muitos se escandalizam, gente. Eu vou abrir em Timóteo no próximo, mas esse trecho aqui eu vou abrir. Mas sabia que muitas pessoas têm se escandalizado quando líderes se levantam para fazer o que Paulo instruiu Timóteo a fazer.
Muitos. Eu já vi muitas pessoas se afastando por conta dessa conduta, por não considerar certas repreensões, certas disciplinas que vêm da parte de Deus como algo de Deus. Porque ela acha que na igreja não deve haver confronto. Ela acha que na igreja não deve haver repreensões. E faz parte do nosso aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Nós, como filhos de Deus, Ele é o nosso Pai e Ele vai nos corrigir. A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus e lá em Timóteo ele fala, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, até que chegamos à perfeição. E ele diz aqui, lá em Mateus 18, 15, vamos ler. Olha aqui como é que a igreja deve proceder. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz à igreja. Olha que interessante. E se recusar também a ouvir a igreja, considere-o como gentil e republicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Então a gente viu aqui que a igreja é lugar de reconciliação. Mas mesmo assim, se a pessoa não aceitar essa reconciliação, a igreja tem autoridade também o quê? Pois considere ele como gentil republicano. O que é isso? Não faz parte do nosso meio. Olha aí a autoridade da igreja, com a liderança tem. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 5:20. Primeira Timóteo 5:20. Diz: quanto aos que vivem no pecado, olha o que uma liderança ela deve fazer. Paulo, ele estava direcionando essa carta para Timóteo, que era pastor de uma igreja, certo, irmãos? E ele estava falando aqui para Timóteo. Eu estou falando bem devagarzinho, porque é um trecho maravilhoso. Ele diz, olha, 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de... É só no particular, irmão? Não. Na presença de todos, para que também os demais temam. Para que quando os demais vêem aquela conduta assim, rapaz, eu não vou por esse caminho, não. Então a igreja também é lugar de amor, amém. Lugar de reconciliação, amém. Mas também é lugar de confronto, de repreensões e de disciplinas. Quando a pessoa pensa em disciplina, alguns acham que está excluindo a pessoa ali do corpo de Cristo. Não, gente. A disciplina é o tempo que se dá para aquele que cometeu aquela conduta errada, para que haja na vida dele frutos de arrependimento. Então a disciplina é um tempo de sentar e ver, rapaz, vamos ver se arrependeu de fato do que fez. Então a disciplina é importante. É o tempo que se dá necessário para que haja arrependimento. E eu só sei que uma pessoa se arrepende do pecado quando eu vejo o fruto na vida dela. Quando eu vejo ela praticando as obras que ela não estava praticando em outro momento. Então, a igreja, gente, o Senhor habilitou homens para isso. E nós temos que, de maneira voluntária, a nos submeter ao governo da igreja. Porque a igreja, com certeza, irmã, vai ser um lugar de proteção para nós, mas também é um local de comunhão. Precisamos estar juntos. Hoje mesmo a Santa Ceia. Quem vai usufruir desse momento de ceia? Só aqueles que congregam. Então tem princípios, irmãos, que nós só vamos viver juntos. Não é isolado. Santa Ceia só se vive congregando. Dízimos e ofertas, eu só vou participar dessa bênção de prosperar quando eu congrego. Obedecer a uma liderança local estabelecida por Deus, eu só vou obedecer isso quando eu congrego. Então, eu tenho que ter o máximo de esforço para estar inserido dentro de uma obra de Deus, amém?
E essa obra, ela tem que ser algo do Senhor. Eu não estou falando aqui de placas de igreja, ou eu estou querendo exercer um domínio na sua vida, tu tem que congregar aqui, não é isso. Eu estou estabelecendo aqui na vida de vocês verdades divinas, para que você não se desvie, irmão, e que o diabo não venha plantar no teu coração aquilo que Deus não tem para você. Porque o plano do diabo, irmão, é te afastar. O plano do diabo é te esfriar. E ele vai usar de meios para isso, até que você aceite as sugestões dele. Mas quando nós estamos juntos e reunidos, irmão, a palavra de Deus, ela é estabelecida. Eu tenho certeza que obras malignas são desfeitas. E enquanto eu estava orando nesses tempos de visão que eu estava tendo, eu ouvia o diabo falando no ouvido das pessoas. Eu ouvia, não vai, não precisa estar junto orando. Eu ouvia isso, era como se estivesse no meu ouvido. E eu orando e repreendendo o Senhor. Maria, não é só orar, tem que falar. Tem que pregar, porque só é a verdade que liberta. E eu creio, irmão, que o diabo não tem vez nessa obra, nessa área. Aquele que começou a boa obra na tua vida, há de completar até a vinda do Senhor. E você vai permanecer firme e fiel na sua igreja, inserido no corpo e exercendo a tua chamada. Vai ter desafios? Vai, eu enfrento, irmãos. Vai ter desafios de fé, vai ter dias de oposições, de fazer com que você não atue, fique sentado, não se envolva tanto. Mas aí é um tempo de uma grande oportunidade de se levantar contra e agir segundo a palavra de Deus. Irmão, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. E tem algo maravilhoso que Deus tem feito e no nosso meio, não é só agora, já tem um tempo que Deus tem feito. Desde quando a gente iniciou lá. A obra de Deus já tem sido feita no nosso meio. E hoje o meu crescimento é totalmente diferente do início. Assim como muitos de vocês que estão aqui têm crescido. Mas por quê? Mas porque nós estamos unidos, sendo aperfeiçoados como o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Acolheram essa palavra? Oh, glória! Eu estou encerrando. Agora nós vamos para a ceia. Então guardem essa palavra no coração. E vamos estar cada vez mais ativos e atentos à nossa igreja, amém? Congregando e sendo fiel em cada área que o Senhor nos habilitar para ficar. Glória a Deus.